Olá, hoje nós vamos falar sobre uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região lá do Rio Grande do Sul. É uma decisão de um tribunal que ele tende a interpretar a legislação trabalhista de forma mais favorável ao trabalhador, assim como acontece com o TRT da 3ª Região lá de Minas Gerais, mas este entendimento que eu pensei aqui, ele vem demonstrar uma corrente, um crescimento de uma corrente jurisprudencial, não só nesses tribunais, mas paternalistas, vamos chamar assim, mas em outros tribunais, a exemplo do 6ª Região, que é Pernambuco, 21ª Região, 1ª Região lá do Rio de Janeiro, enfim. Eu vou ler a manchete aqui e o primeiro parágrafo dessa notícia. Ajudante de produção que adquiriu lesões em ombros, cotovelos e coluna em razão do trabalho deve ser indenizado. Um trabalhador que atuou por quase 30 anos em uma fabricante de implementos agrícolas deve receber R$ 93.300 em indenizações por danos materiais e danos morais. Isso porque, no entendimento da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, Rio Grande do Sul, ficou comprovado que as atividades desenvolvidas pelo empregado durante o contrato de trabalho contribuíram para as lesões adquiridas na coluna vertebral, nos ombros e nos cotovelos. Ora, essa palavra contribuíram é exatamente o que nos motivou a fazer este vídeo e esse comentário de hoje. No caso aqui e em outros casos, que eu não quero pegar esse caso, analisar esse fato especificamente, mas o objetivo é tocar em relação a essa jurisprudência que está se formando, é que não mais está sendo considerado a origem da doença. O que é que eu quero dizer com isso? Muitas vezes o empregado ele tem um problema de saúde, um problema desse em ombro, cotovelo, coluna, é um problema degenerativo. Ele podia até não ser empregado de ninguém, ser um autônomo e ter esse problema de saúde. E é aí que eu quero bater nessa questão. Imagine que esse cidadão, ou outro qualquer que está numa jurisprudência nessa linha, fosse um cortador de coco, tivesse o seu próprio estabelecimento, certamente com essa idade ele estaria com esse mesmo problema de saúde. Mas como ele é empregado, como existe uma empresa na relação de trabalho dele, o que é que acontece? Surge uma decisão dessa que diz o seguinte: olha, a doença não está originada no trabalho, mas o trabalho contribuiu para que os problemas da doença, a incapacidade desse trabalhador surgisse mais cedo. E com isso vem uma condenação dessa de R$ 93 mil. O que é que tiramos desse exemplo? Primeiro, que a legislação trabalhista, ela permite esse tipo de entendimento. A doença não foi do trabalho, mas pela NR17, que é o caso aqui, eu olhei lá o ambiente de trabalho e entendo que você, empregador, não cumpriu com todas as regras. E por conta disso, eu vou lhe condenar, não pela doença, mas você contribuiu, você ajudou a doença a se manifestar. E aí, onde é que está o cerne de fundamentação de uma condenação dessa? É o laudo médico, que também é outra coisa muito subjetiva. Porque o laudo médico, o médico vai fazer aqui uma ressonância magnética, vai ter vários exames, mas ele vai interpretar os exames e vai dizer isso. Há situações que eu me deparo com pessoas com depressão, com embriaguez habitual, em que ele já bebia antes de trabalhar na empresa, mas o laudo vem e diz, não, o laudo psicológico, a embriaguez ela aumentou, ela ampliou, o trabalho contribuiu por conta do estresse, das cobranças, das metas, a mesma coisa em relação à depressão. Então, a moral dessa história aqui é exatamente essa, que o empregador ele não pode mais, fazendo uma análise pela questão de prevenção trabalhista, ficar preso àquele ponto e dizer, eu não fui causador dessa doença, então eu não vou ser responsabilizado a pagar alguma coisa por isso. Ora, esse tempo ele está mudando porque as condenações não estão mais se baseando nesse fato que eu vejo como seria o correto, se a doença não se originou no trabalho, o empregador não tem que indenizar nada, mas não é isso que vem acontecendo.
Porque mesmo se originando fora do trabalho, existe esse viés, essa brecha no regulamento de dizer, mas o trabalho contribuiu. E assim, você, empregador, vai pagar a indenização, que nesse caso aqui foi de R$93 mil. Então, é esse comentário que fica salientando que a terceira turma do Tribunal Regional do Trabalho, lá da 4ª Região, ele ampliou a condenação. E por envolver matéria de fato, dificilmente vai se conseguir alguma reforma perante o Tribunal Superior do Trabalho. É isso aí o nosso comentário de hoje. Um forte abraço e tchau.